Eu quero cumprimentar o ministro da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, cumprimentar os comandantes das nossas Forças Armadas. E eu resolvi começar esta minha breve fala com alguns questionamentos, também com uma das frases que foi apresentada pelo ministro. Uma nação fraca terá participação marginal e apenas consentida pelas nações mais fortes. A história da humanidade ela é marcada pela disputa de poder, de hegemonia, a disputa pela renda, pelas riquezas que estão em cada uma das nações. Ela é uma história de guerras, ela não é uma história como a gente talvez quisesse romancear, de colaborações puramente. Inclusive, a tese, de uma suposta globalização cooperativa, ela foi introduzida no debate geopolítico global com um determinado interesse, de enfraquecer ainda mais as nações que não estão na dianteira da hegemonia política. E as nossas Forças Armadas, a quem eu quero cumprimentar, de forma geral, têm um papel fundamental na preservação da soberania nacional, na preparação do Brasil para que ele seja a nação que merece ser. E a ação das Forças Armadas é muito estratégica e importante para todos nós brasileiros. Por isso, quando alguns mal utilizam ou induzem a uma reflexão equivocada, uma parcela da população propondo ou distribuindo faixas, falando em intervenção militar, isso é muito ruim para a democracia do país, é muito ruim para o nosso projeto de nação e é muito ruim para o papel, este sim, fundamental que as Forças Armadas têm. Nesta casa e no governo atual do país, infelizmente, neste momento, estão sendo tomadas muitas decisões, e esta é uma avaliação minha, que obviamente eu não quero pedir a análise do ministro neste quesito, estão sendo tomadas muitas decisões contra a soberania nacional e contra o projeto de nação que o Brasil precisa. Isso é muito duro para o país, porque também numa das frases apresentadas pelo ministro, a soberania nacional arranhada é quase impossível de ser recuperada. Por exemplo, do meu ponto de vista, os preços que o Brasil está pagando hoje por combustíveis têm a ver com perda de soberania na gestão da Petrobras, por exemplo. E nós estamos aqui, aquilo que mais se falou, e é fundamental, que é a soberania. Infelizmente, o governo atual e a maioria parlamentar atual estão arranhando cotidianamente. Estamos, inclusive, jogando fora setores estratégicos que garantem a estruturação de uma política industrial. Muitos dos comandantes militares que aqui estão, o próprio ministro e outras pessoas que nos acompanham, obviamente estão visitando. É muito duro para um brasileiro ver o abandono da indústria naval, por exemplo, em Rio Grande, mas é no Brasil inteiro. Lá onde poderíamos e queremos construir novas fragatas para reequipar a Marinha brasileira. Mas é muito duro olhar, como eu estive há 10 dias atrás, olhando para todo aquele investimento, onde 24 mil pessoas estiveram trabalhando e hoje tem 200 pessoas trabalhando. E foram investidos bilhões dos brasileiros para montar aqueles estaleiros. Pois bem, nós agora estamos na antessala de uma outra decisão. E eu compreendo alguns argumentos, mas há que se tomar uma decisão. Óbvio que esta decisão ela não será com 100% dos argumentos a favor ou 100% dos argumentos contrários. O Brasil terá que tomar uma decisão sobre o que fazer com a Embraer. E esta decisão não será uma decisão de ciência exata. Não serão mercados que nos dirão o caminho para desenvolver a Embraer é este, ou, se não for este, a Embraer vai falir. Se o Brasil não fizer associação da Embraer com a Boeing, o Brasil não vai mais vender aviões no futuro. Não há analista de mercado nesta ciência tão inexata e tão manipulada que é a economia e as lógicas que perpassam por notícias
como o nosso ministro colocou aqui, que diga aos brasileiros, olha, ou faz essa associação ou estamos fora do jogo do desenvolvimento científico, tecnológico, da aeronáutica e assim por diante. E do meu ponto de vista, eu tenho opinião, não tenho arrogância de pensar que a minha opinião é obrigatoriamente a certa. Mas a minha opinião é que o Brasil não deve fazer a associação Embraer e Boeing. Eu duvido que o governo americano, deputada Bruna, aceitasse que uma empresa chinesa tomasse conta de 51% da Boeing. Duvido. Não há exemplo desse tipo em questões estratégicas como essa. A Embraer só é o que é porque ela tem a parte militar da Embraer. E eu acho, a minha avaliação, uso a palavra acho, porque sempre com cuidado de numa democracia não ser arrogante, que é indivisível a parte dita comercial da parte militar da Embraer. Quem quiser fazer esse exercício, do meu ponto de vista, vai ter que buscar muitos argumentos e provavelmente a sua tese não vai parar de pé. Então, eu entendo que o princípio da precaução, que aí é da minha área de formação, da medicina, da saúde, o princípio da precaução indica que há 93 dias de uma eleição presidencial e nacional, onde ou o Brasil, esse parênteses é meu, se repactua, ou o Brasil aprofundará sua divisão e, infelizmente, o nosso povo e a nossa nação terminarão por pagar novos e graves preços pela ruptura da democracia. Então, estamos a 93 dias de uma oportunidade de repactuação da democracia brasileira e da retomada de um processo legitimado de projeto de nação. Então, os candidatos a presidente têm que dizer o que pensam sobre a questão da Embraer. O presidente atual do Brasil, se de fato fosse nacionalista, e acho que não é, mas a avaliação é minha, ele não pode encaminhar uma negociação dessas a 93 dias de uma eleição. Isso é um escândalo. Um debate como esse que tem que... E aí não pode haver confidencialidade, presidente. O Brasil precisa debater esta questão. E a pergunta quando... E eu quero reforçar aqui, porque nós temos Golden Share. Ações Golden Share. A minha leitura, inclusive, é que a decisão do ministro Lewandowski, que veio em boa hora, ela freia este negócio. Tomara que freie, né? Agora, como é que nós vamos debater a venda do controle acionário da Embraer sem que o parlamento possa falar? Não é uma questão só do parlamento falar, é que aqui estão, como disse o ministro, todos os brasileiros representados. Aqui nós vamos apresentar para a sociedade o debate contra, a favor, o argumento A, o argumento B, e a sociedade vai acompanhar, como está acompanhando uma audiência pública como esta. Então, eu exorto as forças políticas que possam intervir nesta questão, que o Brasil comece esta repactuação suspendendo por 120 dias toda e qualquer decisão sobre o futuro da Embraer. E, presidente, para concluir, e eu quero, obviamente, pedir nos limites, eu já adianto, porque eu sei que a função de um ministro de Estado, ela, obviamente, não é uma função de uma pessoa que está exercendo, né, a sua opinião civil isolada, né? Mas a minha pergunta, então, ela vai com este atenuante para o nosso ministro. Não é uma pergunta para constranger o ministro, hipótese alguma, que, aliás, quero cumprimentá-lo por muitas das questões que colocou, com muita coragem, deixando claro determinados temas que eu nem entrei aqui, sobre a intervenção na segurança pública do Rio e outras questões, né? Mas, ministro, será que neste princípio da precaução, nós não deveríamos propor, Vossa Excelência está dentro de um governo. Eu sou um deputado de oposição franca a este governo. Então, posso dizer aqui o que eu penso como brasileiro, mas será que não é de levar para dentro deste governo a ideia de um mínimo de soberania e precaução, suspendendo uma negociação que será irreversível? Porque para eventualmente fazer, daqui a 5, 6,
7 meses, é possível fazer. Mas depois de feita, para desfazer é praticamente impossível. Então, aí fica a minha pergunta, se Vossa Excelência não acha que é prudente suspender estas negociações até que o povo brasileiro defina quem vai presidir democraticamente o nosso país.